Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, a semana começou pegando fogo e o Flamengo já está na reta final de preparação para a grande decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O primeiro duelo acontece já nesta quarta-feira, às 21h30, com mando de campo do Tricolor. E tem mais. Vamos repercutir a vitória sobre o Vasco e projetar esse clássico decisivo. Será que o Mengão chega com força máxima? Como está a preparação para essa final eletrizante? Vem com a gente conferir tudo. Deixa aquele like maroto para fortalecer. Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Agora, bora pro vídeo. Bora! Cheguei no estúdio, boa tarde, gente boa! Acabou o carnaval, tô de volta aqui ao Globo Esporte. Quarta-feira tem Fla-Flu ao vivo na Globo, anota aí, 9h30 da noite, direto do Maracanã. Primeiro jogo da final do Cariocão, né? Na verdade é Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense. Mas esse termo Fla-Flu aí tá consagrado, né? A decisão já é depois de amanhã, então o Flamengo tem um desfalque enorme para esse jogo, gente. O rei dos clássicos, do lado rubro-negro, tá fora. Deixa eu conversar com o André Pessoa. O Bruno Henrique, André, ele tá fora do primeiro jogo ou tem chance de não jogar também a grande final? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, Bruno Henrique está fora dessa primeira partida de quarta-feira. Ele sentiu um problema na coxa direita no jogo do final de semana, no clássico contra o Vasco. Passou por exames que apontaram uma pequena lesão na coxa direita. Não joga na quarta-feira e agora vai fazer tratamento intensivo para tentar ficar à disposição para o jogo do final de semana, mas é um desfalque de peso. Bruno Henrique, 5 gols em 8 partidas nessa temporada, os 5 gols marcados em clássicos, ele que no final de semana chegou a 100 gols com a camisa do Flamengo. Para o lugar do Bruno, o Felipe Luiz tem duas opções no ataque. O Luiz Araújo, que foi quem entrou no jogo contra o Vasco no lugar dele, inclusive fez o segundo gol da partida, ou o Juninho, que voltou a atuar no final de semana, recuperado de um edema muscular na coxa. Ainda sobre o ataque do Flamengo, 2 jogadores que estavam no departamento médico com problemas musculares, Michael com uma lesão na coxa esquerda e o Everton Cebolinha com problema na coxa direita, os dois foram a campo hoje, treinaram com o grupo, não vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, mas podem ser opções para a finalíssima no final de semana. Felipe Luiz, que tem uma dúvida na zaga, o Danilo não jogou nas semifinais contra o Vasco por causa de um desconforto muscular. Na ausência dele, Léo Pereira formou a dupla titular com o Léo Ortiz, Flamengo que treina amanhã à tarde aqui no Ninho do Urubu, e aí nesse treino o Felipe Luiz vai definir a equipe, vai definir quem vai ser o substituto do Bruno Henrique na quarta-feira. Escobar, volto com você. Valeu, André Pessoa, um abraço pra você, querido. Com as informações do Fluminense e as informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre, que chega ao vivo também neste Sport Center. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Um bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Marra, Jailson, todo mundo com a gente neste Sport Center. O Cícero falava aí, mais um Fla-Flu em uma decisão de campeonato carioca para o Flamengo, a 7ª decisão consecutiva de campeonato carioca. De 19 para cá, o Flamengo carimbou a sua vaga em todas essas decisões, 19 com o Vasco e ano passado com o Nova Iguaçu, o restante Fla-Flu. Então é isso, tá 2-2 empatado nessas finais aí e vai ter um tira-teima neste ano nessas duas decisões. O Cícero já falou, quarta-feira e agora sábado ou domingo, não sabemos ainda, vai ter uma definição ainda hoje, possivelmente, sobre esse segundo jogo. Flamengo que, enfim, avançou com uma vitória, novamente uma vitória sobre o Vasco, de virada, 2-1. O Bruno Henrique deixou o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. E aí um golaço do Luiz Araújo depois também. O Nuno Moreira fez o primeiro do Vasco. Mais 55 mil pessoas no Maracanã. Mas o Bruno Henrique preocupa porque o Flamengo não sabe exatamente muito bem se vai poder contar com ele. Tem um treinamento agora pela manhã. Ele ia ser reavaliado e aí está todo mundo na expectativa do informe ali do Departamento Médico do Flamengo para saber quais são as condições do Bruno Henrique. Muito importante nessa temporada, na Supercopa, nos clássicos, vem muito bem o jogador, mas saiu com um incômodo ali em uma das coxas no segundo tempo. No Maracanã se falava que não parecia ser nada grave assim, mas de fato vai ser reavaliado e aí tem aquela preocupação porque o Felipe Luiz está na política do não vou matar ninguém, entre aspas, no campeonato carioca. E é sempre bom lembrar, se tiver algum incômodo, mesmo uma lesão pequena que seja, uma semana, muito pouco tempo para a recuperação. Então a gente vai ficar acompanhando aí. Aí pode ser o caso, entrar o Luiz Araújo, que vem muito bem na equipe, como eu disse, fez um golaço no Maracanã,
A gente fica nessa expectativa aí, Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu. E aí, como eu disse, vai ter essa reavaliação no camisa 27. O Wesley, a priori, sentiu alguma coisinha ali, foi cãibra, mas também a gente vai ficar de olho para trazer informação para o fã de esporte. Marcela. Bom, o Flamengo desde a estreia do Felipe Luiz. 25 jogos oficiais com 18 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E essa derrota é justamente para o Fluminense. Um aproveitamento incrível de 80%, 46 gols marcados, 13 gols sofridos. E aí tem esse asterisco aí dessa única derrota ser justamente para o Fluminense, que é o adversário na final do Campeonato Carioca. E a gente percebeu que o Pedro não ouviu nossa resposta, né? A gente fez a pausa dramática tão grande que ele não ouviu. Não, eu acho que ele até ouviu. Ele só falou assim, ficou uma pausa muito grande para vocês responderem sobre isso. Muda alguma coisa o fato do Bruno Henrique não estar? Bom, a gente olha para o banco de reservas do Flamengo e a gente sabe que o Felipe Luiz tem boas opções para substituir o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é o super em clássico, Bruno Henrique, jogo grande, dos clássicos e tal. Muda alguma coisa na resposta de vocês sobre o equilíbrio desse jogo? Não, assim, eu vou ser muito sincero. O Flamengo hoje, é difícil um outro time no Brasil entrar em igualdade de condições com o Flamengo. Sim, é possível ganhar do Flamengo? Claro que sim. É futebol, pode ganhar. O time pode estar mal, tal, o Flamengo... Quanto o Fluminense mesmo, o empate, os dois não jogaram bem. Não foi um jogo bom. Isso pode acontecer. Só que hoje o Flamengo conseguiu solidificar um trabalho tão rápido. É incrível. Não é à toa que o Felipe tem sido comentado, não estou falando que o Felipe vai sair, tá? Mas o trabalho do Felipe tem sido observado fora do Brasil, porque o trabalho dele é um trabalho bom. E muito rapidamente ele conseguiu fazer a coisa funcionar, mudar, né, do jeito que estava. Mas, Marcela, o Fluminense está num outro estágio de trabalho. É um estágio também que o Mano está colocando agora um pouco mais da cara dele, que na temporada passada tudo que não podia acontecer o Fluminense cair, ele conseguiu fazer que o Fluminense não caísse. Então agora ele está tentando se equilibrar para montar um time competitivo para a temporada. Isso quer dizer que o Fluminense não vai ganhar de jeito nenhum? Não quer dizer nada. Só que eu acho que já foi mais equilibrado. Por exemplo, quando o Fluminense foi campeão, era mais equilibrado. Aí tinha um Marcelo desequilibrando, arrebentando. E como jogou bem, né? E era um time no auge do Fernando Diniz, do dinizismo. Então ali era um equilíbrio, porque o elenco do Flamengo era melhor, o Flamengo tinha jogadores com mais características decisivas, mas o Fernando Diniz potencializou os caras para aquele momento, os caras jogaram demais. Fluminense. Hoje eu acho que tem um desequilíbrio em favor do Flamengo. Mesmo o Fluminense estando no seu melhor momento da temporada, e aí muito pouco, né? Mas ainda assim, são muitos jogos sem uma derrota, são 9 jogos já sem derrota desse Fluminense. O Fluminense que goleou na Copa do Brasil, o Águia de Marabá. Mas foi o Águia de Marabá, mas foi um 8-0, saiu marcando gols, depois venceu o Caxias. Ou seja, as adversidades, depois teve o Volta Redonda, 4-0, as adversidades foram aparecendo para esse Fluminense e ele foi conseguindo superar o que nem víamos no final da temporada passada. Isso não faz muita diferença para esse time? Faz, claro que faz, porque o encaixe do time do Mano Menezes foi acontecendo e o time vem desempenhando melhor, o que, por exemplo, aconteceu no início do jogo, até aquela sonora lá do Thiago Silva contra o Madureira, se eu não estou enganado, em Cariacica, que era o time que não caminhava, não andava, sofrendo muito com calor, enfim, alguns problemas desse time do Fluminense, mas eu lembro que a gente conversava sobre isso, sobre os reforços da equipe do Fluminense, o Canobi, a gente falou que é a cara do Mano Menezes, aí teve a mudança de achar o Ares por dentro para substituir o Ganso, também o Otávio agora ali como volante, o Hércules também como volante, o Martinelli encaixando um pouco mais, enfim, o Fuentes como lateral esquerdo, acho que vale o destaque, vem se apresentando muito bem, principalmente ofensivamente, mas vem bem. Então, essa caminhada do Fluminense das 9 partidas que você citou, claro que dá um peso, porque é nítido e o sinal de que o trabalho está se encaixando, as peças estão se encaixando, estão conseguindo conversar melhor em campo. Mas mesmo assim, o Flamengo é favorito, tem que ser realista, tem que falar. Qual o favorito? Qual favorito? Colocar na porcentagem ali. 60-40 para mim. 60-40? 60-40 para mim, porque sim, o trabalho do Felipe Luiz já... Tudo bem que o Mano Menezes também já estava no Fluminense no ano passado, mas o trabalho em si, o modelo de jogo mudou.
E são muitos novos jogadores que chegam. São os reforços que chegaram. Enfim, o Cano, por exemplo, agora está conseguindo fazer gol, coisa que ano passado ele não estava conseguindo fazer. Tudo bem, vai ter a ausência do Bruno Henrique, que é o cara, até agora, desse campeonato carioca do lado do Flamengo, mas aí foi o que o Marra falou, você mesmo também citou o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já vinha pedindo passagem também. E tudo, tem o Juninho, mas eu penso que ele provavelmente vai empurrar o Plata para fazer ali a posição central e vai colocar o Luiz Araújo como segundo atacante. E é o que ele, enfim, já vem fazendo em algumas dinâmicas. Então, sim, continuo achando... vai ser um jogo bom, ao meu ver, mas para mim o Flamengo é favorito ainda. Pois esse é a coisa, né? Qualquer time que vai jogar contra o Flamengo vai ver o Flamengo em um estágio um pouco mais avançado do trabalho, porque o Felipe Luiz está desde o ano passado e conseguindo fazer esse Flamengo jogar muito bem. Mas o Fluminense, como ele cresce nesse momento, e você olha, aí vê o Arias... Claro, jogador. Canóbio marcando gol. Cano voltando a ter a bola, a conseguir ter a bola e conseguir marcar. Thiago Silva. Única derrota do Flamengo para o Fluminense. É claro que o Flamengo também... E é clássico, né? E é Fla-Flu. É claro que o Flamengo também olha de um jeito diferente. O Felipe deu uma entrevista ótima pós-Flamengo e Vasco. Sim. Quando ele falou assim, não, a imprensa pode falar, tudo assim, mas... Aqui dentro, todo mundo sabe quem é o Vasco. Todo mundo sabia, estava todo mundo preparado. E lá dentro, todo mundo sabe quem é o Fluminense. E todo mundo sabe qual foi a derrota daquele período, né? O período Felipe, foi uma derrota do Fluminense. Da genialidade do Ganso. Isso. Isso é até outro ponto muito interessante de observar no trabalho do Felipe Luiz, né? Ele é jovem e muito maduro. Porque, como técnico, ele é super jovem. Tem pouquíssimo tempo que ele é técnico profissional. Que ele estava ainda se equilibrando ali com base, se equilibrando sendo campeão, né? Mas entendendo, aprendendo sendo campeão. Ele não ficou rebuscado, chato. Ele tá falando claramente. Olha, eu vi na imprensa, mas aqui dentro a gente sabe o que está acontecendo. A gente está por dentro, a gente respeita a história e tal. E isso é muito bom para o torcedor também, sabe? Porque o torcedor entende que não tem soberba, que o time trabalha, que não é ganhar um jogo, é chegar em dezembro bem. E isso são sinais muito positivos do trabalho inicial do Felipe. Qual a postura desse Fluminense para a primeira partida e o segundo jogo mando do Flamengo, né? Eu tô rindo que antes de você perguntar eu ia falar sobre postura, sobre questão tática, porque a gente foi surpreendido até. A gente falava no jogo do primeiro turno, né, de Flamengo e Fluminense, e a gente falou do seguinte, que pro Fluminense seria melhor, porque o Fluminense tem um jogo mais reativo, e ali tem ali a contra-ataque e tudo mais, que o Flamengo tem mais a questão da posse de bola. Isso foi justamente o contrário. O Fluminense marcou muito em cima, o Flamengo não teve condições de sair jogando, o Flamengo não conseguiu sair jogando, explorou bola longa, tentando lá, enfim, com o Rossi, tentando quebrar a bola na frente, como foi até na final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, que saiu o gol assim. Mas o Flamengo não conseguiu sair jogando. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser a postura do Fluminense. Se vai ser essa de repetir essa marcação em cima para impedir que o Flamengo construa o seu jogo lá de baixo, ou se vai recuar um pouco ali, bloco médio, para sair em contra-ataque, aproveitando a velocidade dos caras, que é o Arias, o Canóbio e o Serna, justamente para servir o Cano. Mas eu estou curioso para saber qual vai ser a dinâmica do time do Mano Menezes. Se vai repetir, primeiro, de marcar em cima, ou se vai marcar um pouco mais baixo. Bom, veremos. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023. 3 vitórias do Flu, 5 empates, 5 vitórias do Flamengo. E a única derrota do Felipe Luiz foi exatamente para o Fluminense de Mano Menezes, 2-0 em 2024, professor. Eu tinha certeza que o Mano ia lembrar isso. Ele tá certo, tá no direito dele. O Fluminense tem enroscado o jogo do Flamengo até em outras versões, ali com o Diniz. O Fluminense é tradicionalmente o maior rival do Flamengo nos últimos campeonatos cariocas, à exceção da final que teve com Nova Iguaçu, as outras são todas contra o Fluminense. E gosto dessa disposição do Mano, né, em prometer mais do que o último Fla-Flu, em que sim, o Fluminense conseguiu, ficou ali na página 1, fez o principal, segurou o Flamengo. Naquele momento não era tão necessário fazer além disso, mas agora é. Então, o que o Fluminense tem que almejar
ser mais, eu não digo competitivo, porque acho que competitivo o Vasco foi, mas ir além do que o Vasco fez, né? O Vasco fez cócegas no Flamengo em 2 primeiros tempos das semifinais. Agora o Fluminense vai para a decisão mais consistente, tem o Thiago Silva de volta, isso é importante, é um momento muito bom para o Fluminense, mais do que sonhar, almejar, né? Porque quando a gente fala sonhar, dá a impressão que está querendo uma coisa impossível. É possível complicar esse Flamengo. Eu só acho que o Flamengo também virá vacinado das dificuldades que teve contra o Vasco. O Flamengo ingenuamente não entrará nessa coisa ingênua de achar que é melhor que o Flamengo e pronto. O Flamengo vai jogar bola também. Vai ser um belo confronto. Um Flamengo, na minha opinião, favorito pelo que tem de futebol. O Fluminense pode trazer, na minha opinião, as mesmas dificuldades que o Vasco deu para o Flamengo ou mais. Para mais. Que tem que Acho que mais. Com certeza. Acho que mais. Tem mais time, né? Tem mais time. O Fluminense, ele melhorou. Acho que o Mano foi encontrando ali algumas alternativas que o Vasco não tem. Isso é bem verdade. O Fluminense fez um bom mercado. A gente vê o time forte na individualidade, um meio de campo muito forte, né? Com o Martinelli, com o Otávio, a zaga com a volta do Thiago Silva. E tem Arias, o Canóbio cada vez melhor também, encaixado na equipe. Tem o Cano voltando a marcar. Isso é importante. Então, com certeza, tem melhores alternativas do que o Vasco. Mas o Vasco foi prejudicado. É importante a gente falar isso. Porque o Vasco, ele conseguiu subir um pouco o nível competitivo contra o Flamengo. Como o prof já adiantou, né? A primeira etapa dos 2 jogos, o Vasco, de fato, competiu. Consegue marcar, já jogava contra um regulamento, consegue marcar. Não teve... O Coutinho teve o momento dele, perde o Coutinho por lesão, mas é importante a gente falar. O Bruno Henrique toma um cartão amarelo por reclamação e poderia e deveria, a gente teve o Simon aqui avaliando isso, tomar o segundo cartão amarelo complicaria, de fato, não é definitivo, obviamente, sobre o placar, mas poderia ter tido um outro resultado, porque aí sofre o gol, vai para o intervalo, obviamente tem acesso às imagens, o Vasco, quando retorna, aí a montanha era muito alta, né, para o Vasco escalar, como eu já falei, não tem alternativas, mas foi prejudicado pela arbitragem, tanto no gol quanto na possível expulsão do Bruno Henrique. Eugênio Leal, Flamengo eliminando o Vasco e o Fluminense para cima do Volta Redonda e se repete a final, que tem acontecido muito nos últimos anos, Eugênio. Ano passado não aconteceu porque foi a semifinal, né? Aí a final foi o Flamengo com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, E aí a questão tem a ver ali com a classificação na fase preliminar, né? O cruzamento e tal. São os times que vêm dominando o Campeonato Carioca nos últimos anos. Aí a Mari colocou, né? O Vasco do Carille conseguiu, nesses 2 jogos com o Flamengo, competir mais. Um time muito corajoso em campo, né? Muito entregue, disputou as divididas, foi para cima, tentou diminuir ao máximo os espaços do Flamengo, mas a história foi muito parecida, né? No início ele consegue chegar mais perto de equilibrar o jogo, mas o tempo vai passando e o Flamengo vai impondo a sua maior qualidade. Já quando sai o gol, né? O lance do primeiro gol, inclusive, é um lance que fica muito nítido isso, né? O Flamengo sobe marcação, recupera a posse de bola quando o Vasco tenta sair da defesa para o ataque e fica ali rodando até achar o chute do Arrascaeta, que desvia na zaga e sobra para o Bruno Henrique. Para mim, um gol em impedimento. Apesar do argumento da linha mais grossa, né? E é uma linha única no Rio de Janeiro, porque normalmente a gente vê a linha marcando o defensor e a linha marcando o atacante. O azul e o vermelho. O azul e o vermelho. Ali é uma linha única, uma linha grossa, é verdade, mas mesmo com a linha grossa, se você parar e colocar a imagem que eles apresentam mesmo da linha... A mim está impedido. Não, mesmo com a linha grossa, se você aproximar essa imagem aí, você vai ver que sobra ainda um pedaço de cabeça do Bruno Henrique. Atravessa a cabeça do Bruno. À frente dessa linha que foi traçada. Então, é um erro de execução da linha. Não é apenas o fato de ela estar mais grossa. Então, Vasco prejudicado. Então, a FERJ pode falar assim, a gente quer evitar que seja marcado impedimento em lances ajustados. E era realmente um lance ajustado. Então, aumenta mais ainda a linha, porque a linha, essa que foi traçada, ela ainda permite
a percepção de que, ainda assim, com uma linha mais grossa, tinha um pedaço do corpo do Bruno Henrique à frente. Mas, de qualquer forma, depois o Flamengo vai tomando mais conta do jogo, um segundo tempo mais controlado para o Flamengo, que é melhor time. O Vasco está num processo evolutivo, nítido, assim como o Fluminense está num processo evolutivo, também nítido, mas é difícil para ambos chegar no nível do Flamengo. O Fluminense vai tentar fazer o que ele fez na fase de classificação, né, na chamada Taça Guanabara, de tentar elevar a competição, né, de fisicamente tentar ao máximo tirar a bola do Flamengo, não deixar o Flamengo à vontade no jogo para ele, Fluminense, fazer o passo que ele não fez naquele jogo, né? De também tentar alguma coisa no jogo, né? Ele só evitou que o Flamengo jogasse. Agora ele precisa mais do que isso. Ele precisa também, além de evitar que o Flamengo jogue, também ele jogar. Vamos ver como é que vai ser esse novo passo para a final. É claro que o Flamengo entra como grande favorito, mas em 2 jogos... Grande favorito, sim. Apesar da promessa do Mano, eu entendi, conhecendo o Mano, que ele vai tentar, se o primeiro jogo for igual àquele da insuficiência de ataque, ele vai estar satisfeito. Eu acho que ele vai tentar o bote da segunda partida. Se ele chegar vivo, um empate que seja para o segundo jogo, é negócio para esse Fluminense. Eu acho que é o roteiro que ele idealizaria. São 180 minutos, ele usa os primeiros 90 para fazer um jogo exatamente igual àquele da fase primeira, da fase Taça Guanabara, e se tiver que ir para um tudo ou nada, esse algo a mais que ele falou para ser campeão, eu acho que esse algo a mais vai aparecer na segunda partida. Quinta vez nos últimos 6 anos em que teremos aí um Fla-Flu na decisão do Carioca, como o Eugênio lembrou, a exceção no ano passado, quando se enfrentaram nas semis, né? E a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Com bastante Fluminense, né? Pela diferença de investimento, de momento. Mas ganhou 2, né? Bastante Fluminense aí nessa história. Se não me engano, ganhou... 2 seguidos. 23 a 24, né? Um bicampeonato do Fluminense. Não, 22 a 23. 24 foi ano passado que ele não foi para a final. 22 a 23. 24, o Flamengo vence. Significativo. O Fluminense tem enroscado o Fluminense em outras gestões, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Teve final aí. Dadas as proporções, o Fluminense tem sido para esse poderoso Flamengo dos últimos anos o que o São Paulo tem sido para o poderoso Palmeiras dos últimos anos? Ou não tem nada a ver? Olha o Abel na malícia. Entendeu, né? A malícia do Abel Neto. Malícia? Não, eu acho que malícia? isso já é um gancho para o próximo justamente. assunto. É isso. Ele joga esse assunto. É verdade. É um engano. É um link para chamar Não, mas dessa vez não foi. Não foi. Eu nem sei se é o próximo assunto. É o próximo? Não é não. Foi só uma O próximo assunto é o Neymar. É pertinente. Pedra no sapato por pedra no sapato. E tem a coisa da mística do Fla-Flu, né? O Fla-Flu, se você pegar historicamente, o Fluminense consegue títulos contra o Flamengo, que o Flamengo era amplo favorito. No centenário do Flamengo, o gol do Renato Gaúcho. O próprio Fluminense de Washington e Assis não tinha o peso daquele Flamengo do Zico e conseguia. O Fla-Flu começa, o primeiro dos Fla-Flus é uma dissidência de jogadores do Fluminense que saem para fazer a base do futebol no Flamengo, que já tinha regatas. E no primeiro de todos os Fla-Flus, um Fluminense estilhaçado pela debandada para o Flamengo ganha do Flamengo. O torcedor do Fluminense brinca, né? Fala, ganhar o Fla-Flu é normal. Então tem muito desse componente nesse clássico também. Um Fluminense, muitas vezes, não considerado favorito, que surpreende o Flamengo. E que tem muitos bons jogadores ainda, o Fluminense. Sim. Né? Caiu de produção no ano passado em relação ao que foi em 2023, mas ainda é um bom time. É um time redesenhado, né? É um time muito mais remoçado. Como assim? Mais jovem. Já vou eu ter que ir no dicionário? Precisava mesmo ser remoçado. Mais moço. Gostei. Mas moço fácil. É muito bom. Você olha a escalação e você vai ver. Né? Você tem hoje ainda o Cano, né? Que é um veterano, mas você, posição por posição, não sei como é que vai ser esse Samuel Xavier, mas o Guga é mais jovem que o Samuel Xavier. O menino colombiano Fuentes é mais jovem do que, seja o Marcelo, seja o outro lateral que estava no passado, rapaz, o Diogo Barbosa. O Fuentes é mais novo que eles. Meio campo, a mesma coisa. Você tem hoje o Arias, o Ganso está fora. O Ganso ainda é jogador do Fluminense, mas devido a problemas ali
cardíacos, esse ano ele está voltando com um pouco mais de atraso em relação aos outros jogadores. Então, você tem Arias, você tem Canóbio, que é mais novo também. O Serna é mais novo também. Se você pegar a escalação do ano passado, média, e comparar com a escalação desse ano, é um time mais jovem, é um time, portanto, mais vigoroso, com mais energia dentro de campo para disputar as partidas. Na defesa também, essa energia... tem o Frentes e o Ignacio, que são mais jovens do que os outros que estavam ali. Agora, com a volta do Thiago Silva, vai envelhecer um pouco, mas é uma qualidade muito alta. Então, você tem um time com uma média de idade muito mais baixa, portanto, com mais energia para correr, para dificultar o adversário.